Vamos fazer aqui alguns exercícios referentes ao conteúdo do módulo 2. O primeiro deles é o seguinte: prove a seguinte afirmação. Se U for um vetor em um espaço vetorial V e A um escalar, tal que A vezes U é igual a o vetor nulo, então ou o escalar é zero ou o vetor é o vetor nulo. Certo? Então vamos assumir o seguinte. Então o que a gente quer provar aqui justamente é que se o produto escalar de um escalar por um vetor dá zero, então ou o escalar é zero ou o vetor é o vetor nulo. Então, se o escalar for igual a zero, nada temos a provar. Então, suponhamos que o A seja diferente de zero. Então, a gente tem que, se A vezes U é igual ao vetor nulo, então, como o escalar é diferente de zero, ele emite um inverso multiplicativo, então a gente tem que A menos 1 vezes A vezes U, isso é igual a menos 1 vezes zero. Então, por esse lado aqui, a gente tem, usando a propriedade associativa do produto escalar, que esse produto aqui é A menos 1 vezes A vezes o vetor U, A menos 1 vezes A1, a identidade dos números reais, e, por definição aqui do espaço vetorial, a gente tem que U vezes U é o próprio vetor U. Então, o que a gente está concluindo aqui é que U é igual a menos 1 vezes o vetor nulo. Afirmamos que, se eu pego qualquer escalar e multiplico pelo vetor nulo, o resultado disso é sempre o vetor nulo. Então, afirmamos que essa igualdade é válida para qualquer lambda pertencente a R. De fato, temos que, se V é um vetor no espaço vetorial V, então a gente tem que lambda vezes 0 somado com lambda vezes V. Isso aqui é igual a lambda, por propriedade do produto escalar, propriedade distributiva, vezes 0 mais V. E 0 mais V, por propriedade aqui, pelo fato do zero ser o elemento neutro para essa soma, é justamente lambda vezes V. Isso aqui, para qualquer que seja o lambda, certo? Bom, a gente tem também que, como esse elemento aqui é um elemento do espaço vetorial, então ele admite um elemento inverso. Então, se a gente fizer lambda vezes 0 mais lambda vezes V, e somar isso com o seu inverso aditivo, menos lambda vezes V. Por um lado, a gente está vendo que isso daqui é lambda vezes V, esse produto entre parênteses. Então, isso aqui é lambda vezes V, somado com menos lambda vezes V. Um vetor somado com o seu oposto, o resultado é justamente o vetor nulo. Por outro lado, a gente pode usar aqui a propriedade associativa da soma para poder dizer que, por outro lado, essa mesma operação aqui, lambda vezes 0 mais lambda vezes V mais menos lambda vezes V, essa mesma operação aqui eu posso fazer somando também lambda V e menos lambda V. Então, isso aqui é lambda vezes 0 mais
lambda vezes v, mais menos lambda vezes v. Então, lambda v mais menos lambda v é o vetor nulo. Então, isso é lambda vezes 0 mais 0. Como o vetor nulo aqui é o elemento neutro da soma, o resultado disso aqui é lambda vezes o vetor nulo. Então, com isso, a gente conclui justamente que lambda vezes 0 é igual a 0. Era justamente o que a gente tinha acabado de afirmar. E isso aqui independe do lambda, visto que o lambda que a gente considerou aqui no começo é um lambda arbitrário. Então, para qualquer lambda real. Bom, com isso, né, a gente voltando para o objetivo que a gente tinha concluído que o vetor u, se u era diferente de 0, então u era igual a menos 1 vezes 0. Então, pela afirmação que a gente acabou de fazer, daí, como u é igual a menos 1 vezes o vetor nulo, temos que u é igual ao vetor nulo. Então, se eu tenho um produto por escalar a vezes u que resulta no vetor nulo, então ou a é igual a 0, ou u é igual ao vetor nulo. O exercício seguinte pede que verifiquemos se determinado conjunto ele é um espaço vetorial. Então vamos considerar aqui o conjunto de todas as funções reais, f's, definidas em cada ponto da reta, e tais que a imagem de 1 é igual a 0. E as operações aqui são as operações usuais, certo? A soma de funções é você somar as imagens em cada ponto, e o produto por escalar também é você multiplicar a imagem pelo escalar correspondente. Bom, aqui pede para que a gente verifique que é um espaço vetorial, tá? Mas a gente sabe aqui, já sabemos que se considerarmos o conjunto de todas as funções reais com as operações acima, então se a gente considera esse conjunto com as operações acima, que é o conjunto de fato de todas as funções, que f é função, então esse conjunto com essas operações assim definidas é um espaço vetorial. Então, se a gente está pegando aqui um subconjunto desse conjunto maior, desse espaço vetorial, e a gente quer verificar que tem uma estrutura de espaço vetorial, basta que a gente mostre, de fato, que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial. Então, vamos denotar W como sendo o subconjunto das funções reais, tais que a imagem do 1 é igual a 0. E vamos verificar que W é um subespaço de Fr. Então é isso que a gente precisa fazer. Lembramos que um subespaço vetorial é por si só um espaço vetorial. Simplesmente é um espaço vetorial contido dentro de outro espaço vetorial com a mesma estrutura. No caso, quando falamos em estrutura, estamos falando com as mesmas operações. Então, para que a gente verifique que W é um subespaço vetorial, a primeira coisa que a gente precisa verificar é que o vetor nulo pertence a esse conjunto. Então, nesse caso aqui, o vetor nulo para essa operação é justamente a função constante igual a 0. Então, verifiquemos, observe que o vetor nulo nesse caso, que é uma função, é a função justamente constante igual a 0, pertence a um elemento de W, pois a condição para que uma determinada função pertence a W é justamente que a imagem do 1 seja 0. E como aqui a gente está com a função constante igual a 0, a gente tem que
0 de 1 é 0. Então, 0 é um elemento de W. O vetor nulo, né? A função constante igual a 0 é um elemento de W. Então, para que a gente prossiga e verifique que, de fato, W é um subespaço vetorial, a gente precisa verificar que a soma de elementos de W é fechada em W e o produto por escalar também é fechado em W. Então, tome f e g funções em W e note que, mais uma vez, se a gente quer verificar que determinada função está em W, a gente precisa verificar que a imagem do 1 é 0. Então, o que acontece? Se eu tomar a função f mais g e olhar para a imagem do 1, por definição, isso daqui é f de 1 mais g de 1. Como f e g são elementos de W, a gente tem que f de 1 é igual a 0 e g de 1 também é igual a 0. Então, isso é 0 mais 0, que é 0. Portanto, a gente tem que, se f mais g de 1 é igual a 0, então f mais g é um elemento de W. Considere agora um lambda qualquer real. Então, a gente tem que lambda vezes f de 1, por definição é lambda vezes f de 1, e por definição, como f é um elemento de W, a gente tem que f de 1 é igual a 0. Então, isso é lambda vezes 0, que é 0. Então, como lambda f de 1 é igual a 0, a gente tem que lambda vezes f pertence a W. Como as escolhas aqui foram arbitrárias, de f, g e lambda, segue que W é um subespaço vetorial de Fn e, portanto, é um espaço vetorial. Ainda aqui no espaço vetorial das funções reais, temos o seguinte exercício. Queremos verificar aqui, dados aqui dois conjuntos, subconjuntos, né, desse espaço, queremos verificar se esses conjuntos são subespaços vetoriais de f, menos infinito a menos infinito, que é só uma forma diferente de descrever as funções que estão definidas na reta de R em R. Aqui f é função. Então, a gente quer verificar aqui qual desses seguintes conjuntos são subespaços vetoriais. Então, mais uma vez, o que a gente precisa verificar é que precisamos verificar que 0, vamos anotar esse conjunto aqui por W e esse aqui por V, tá? Vamos verificar que 0 pertence a W e que se F e G pertencem a W, então F mais G também pertence a W, ou seja, a soma é fechada nesse subconjunto e que lambda vezes F também pertence a W para quaisquer lambda em R e F em W. Então, verificando essas três condições, esses conjuntos, subconjuntos aí são subespaços. Tá? No caso aqui, a gente está tratando do W. Então, a gente está olhando aqui para o subconjunto de todas as funções, tais que a imagem do zero é igual a zero. Então, a gente tem que o vetor nulo, nesse caso, que é a função nula, pertence a W, pois a imagem do zero é zero. Se F e G pertencem a W, então F mais G de zero, por definição é F
de 0 mais g de 0. Isso daqui, por definição, como f está em W, f de 0 é 0, como g também é um elemento de W, g de 0 é 0. É 0 mais 0, que é 0. E por fim, se eu pego o lambda real e f em W, então lambda vezes f de 0 é lambda f de 0, que é lambda vezes 0, que é 0. Então aqui a gente conclui que f mais g é um elemento de W, e aqui a gente conclui que lambda vezes f também é um elemento de W. Portanto, W é um subespaço. W é subespaço de FR. O segundo subconjunto, a gente está olhando aqui para o conjunto das funções. Está aqui f de menos x é igual a f de x para todo x em R. Ou está olhando justamente para o conjunto das funções, que são funções pares. Certo? Ou seja, que a imagem de menos x é igual à imagem de x. Então, mais uma vez, o que a gente precisa verificar é que o vetor nulo está nesse subconjunto, a soma é fechada e o produto por escalar também é fechado. Então, a gente tem que o vetor nulo pertence a V, justamente porque qual a condição que define um conjunto subconjunto V? Que f de menos x é igual a f de x para qualquer que seja R. Então, isso aqui porque a imagem de qualquer valor aqui, né, a função, o vetor nulo nesse espaço vetorial é justamente a função constante igual a 0. Então, a imagem de menos x é 0, que é igual à imagem de x. Isso aqui para qualquer que seja o x. Então, isso significa que 0, a função constante igual a 0, é uma função par. Se é uma função par, está nesse conjunto V. Se eu pegar duas funções pares, então eu preciso verificar que f mais g também é uma função par. Mas por definição a gente tem que f mais g de menos x é f menos x mais g de menos x. Como f e g são funções pares, f de menos x é f de x e g de menos x é g de x. Então isso aqui significa que se eu estou olhando f de x mais g de x é a mesma coisa que f mais g aplicado em x. Então, acabamos de verificar aqui, e isso aqui independe, né, do x escolhido, que f mais g, então isso aqui é para qualquer que seja o x, logo, f mais g é um elemento de V. Ou seja, se eu pego uma função par com outra função par, e eu faço a soma dessas duas funções, o resultado ainda é uma função par. Se agora eu pegar um lambda escalar e uma função em V, então a gente quer verificar agora que o produto por escalar, por escalar com essa função, tá? Ainda é uma função par. Então se eu fizer lambda vezes f de menos x, mais uma vez por definição do produto por escalar, isso é lambda vezes f de menos x. Como f é uma função par, isso é lambda vezes f de x. Por definição do produto escalar, isso é lambda f aplicado em x. Mais uma vez aqui, para qualquer que seja o x real. Então, mais uma vez verificamos aqui que lambda f é uma função par. Ou seja, lambda f de menos x é igual a lambda f de x. Logo, lambda f é um elemento de V. Vetor nulo está em V, soma é fechada, produto por escalar é fechado. Então, V é um subespaço
do espaço vetorial de funções reais. Vamos agora ao seguinte exercício. Mostra que os polinômios 1 mais t, 1 menos t quadrado, t mais 2t ao quadrado geram o espaço de polinômios de grau menor ou igual a 2. Então a gente quer verificar, de fato, que a gente pode gerar qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 a partir da combinação linear desses três vetores, né? Desses três polinômios, 1 mais t, 1 menos t ao quadrado e t mais t ao quadrado. Então, seja a mais bt mais ct quadrado, um polinômio aqui em P2R, ou seja, um polinômio de grau 2. Então, gostaríamos de escrever esse polinômio como combinação linear dos três polinômios dados. T mais 2t ao quadrado. Então, a gente quer, dado qualquer polinômio de grau 2, ou menor que 2, a gente quer escrever esse polinômio como combinação linear dos três vetores dados. É claro que isso significa que, se a gente consegue obter soluções, ou seja, se a gente consegue encontrar os coeficientes x, y e z em função de a, b e c, a gente está dizendo que conseguimos escrever esse vetor como combinação linear dos três dados. Então aqui a gente tem que isso é a mesma coisa de x mais x vezes t, mais y menos y vezes t quadrado, mais z vezes t, mais 2z vezes t ao quadrado, que é o polinômio, né? X mais y mais x mais z mais x mais z vezes t mais 2z menos y t ao quadrado. Igualdade de polinômios é a igualdade dos coeficientes, certo? Então, isso daqui equivale a x mais y igual a x mais z igual a b, e 2z menos y igual a c. Assim, se pudermos encontrar soluções para o sistema ao lado, para soluções aqui em função de A, B e C, então a gente pode garantir que justamente o espaço de polinômio de grau menor ou igual que 2 é gerado pelos polinômios 1 mais t, 1 menos t ao quadrado, t mais 2t ao quadrado. Então vamos tentar solucionar esse sistema. Então vou chamar aqui essa equação de 1, essa segunda equação de 2 e a terceira aqui de 3. Então de 1 temos que y é igual a menos x. De 2 temos que z é igual a b menos x. Substituindo em 3, temos que 2 vezes b menos x menos a menos x é igual a c. Ou ainda que 2b menos 2x menos a mais x é igual a c. Ou ainda, menos x é igual a menos 2b mais c. Significa que x
é igual a menos A mais 2B menos C. Então, encontramos aqui pelo menos o valor para x em função de A, B e C. Substituindo aqui agora o valor encontrado de x nas equações 1 e 2, em 1 e 2, temos y é igual a A mais A menos 2B mais C, que é igual a 2A menos 2B mais C, e Z é igual a B mais A menos 2B mais C. Isso é igual a A menos B mais C. Então, encontramos soluções x, y, z em função de A, B e C para esse sistema que deriva da combinação linear dos três vetores acima. Então, significa que qualquer vetor nesse espaço, ou seja, qualquer polinômio de grau menor ou igual que 2, pode ser gerado a partir dos três vetores dados. Portanto, P2R é gerado por 1 mais t, 1 menos t ao quadrado, t mais 2t ao quadrado. Tá? Alternativamente, a gente poderia prosseguir por outro caminho. Alternativamente, novamente, como dimensão desse espaço é 3, né? Pus uma base para ele, a base canônica aqui, 1t, t quadrado, é base. Então, alternativamente, sabendo que a dimensão desse espaço é 3, se eu tenho um conjunto com 3 vetores e eu quero provar que esse conjunto é um conjunto gerador, então necessariamente ele tem que ser um conjunto LI. Porque se eu tenho uma base que tem 3 vetores, eu não posso gerar esse espaço com menos do que 3 vetores. Então, se eu tenho 3 vetores aqui, esses 3 vetores justamente têm que ser vetores linearmente independentes para poder gerar o espaço. Isso partindo da informação que a dimensão desse espaço é 3. Então, como essa dimensão é 3, bastávamos verificar que esse conjunto 1 menos t, 1 menos t ao quadrado, e t mais 2t ao quadrado é LI. Porque nesse caso, se eu tenho 3 vetores LIs, e como a dimensão do espaço é 3, esse conjunto tem que ser necessariamente um conjunto gerador. Tem que ser uma base. Certo? Então, essa era uma outra alternativa. E comparando com a anterior, a única diferença aqui, a gente precisaria verificar, né, que se x vezes 1 menos t mais y vezes 1 menos t ao quadrado mais z vezes t mais 2t ao quadrado é igual ao vetor nulo, que nesse caso aqui é o polinômio nulo, né? 0 mais 0t mais 0t quadrado. Se a gente tem isso, então a única solução possível aqui é x igual a y igual a z igual a 0. Tá? Mas essa é a combinação linear, essa igualdade que está aqui escrita, é análogo que a gente fez aqui. Né? Só que no lugar de resolver para A, B e C, a gente está resolvendo para A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. Então a gente resolveria o mesmo sistema, mas aqui no lugar colocando 0, 0 e 0. É fácil ver, a partir dessa dedução que a gente fez, né, que se a gente tiver com A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, então, tanto o x é igual a 0, y também é igual a 0 e z é igual a 0. Tá? Então, essa aqui poderia ser uma outra alternativa para solucionar o exercício. A partir do princípio que a gente sabe, conhece a dimensão desse espaço. Então, se a gente conhece a dimensão desse espaço,
Então, conjunto com 3 elementos, Li implica gerador. E se é gerador também, é linearmente independente. Analisemos agora o seguinte exercício. Ache uma solução não trivial para o sistema homogêneo. O sistema homogêneo com 4 incógnitas e 3 equações. E a partir daí, a gente pede para que obtenha uma combinação linear nula, ou seja, uma combinação linear que resulte no vetor nulo dos vetores 1, 2, 3, 2, 1, menos 2, 3, 1, 1 e 4, menos 1, 2, no qual os coeficientes não sejam todos iguais a zero. Então aqui já estou trazendo as soluções, tá, do sistema. E vocês podem usar o método que vocês considerem que seja o melhor, tá, para poder resolver o sistema. Então a gente tem aqui o conjunto de solução é dado por x igual a 11 sobre 8t, y igual a 1 sobre 8t, z é menos 15 sobre 8t e o t pertencente a R, que é claro um sistema possível e indeterminado. Então, por exemplo, uma solução não trivial para esse sistema é 11, 1, menos 15 e 8. Tomando t igual a 8, o z é menos 15, o y é 1 e o x é 11. Então, essa aqui é uma solução não trivial do sistema. Uma solução não trivial. A partir dessa solução, a gente quer obter uma combinação linear nula desses vetores com coeficientes não todos iguais a zero. Basta a gente olhar aqui agora para a cara desse sistema, né? Esse sistema aqui eu poderia reescrever ele da seguinte forma: x vezes 1, 2, 3, mais y vezes 2, 1, menos 2, mais z vezes 3, 1 e 1, mais t vezes 4, menos 1, 2, igual a 0, 0, 0. Essa é uma outra forma de a gente escrever esse sistema, tá? Em forma aqui matricial, considerando as matrizes coluna, justamente os coeficientes de cada incógnita. Uma outra forma de a gente escrever isso daqui é realmente escrever x vezes 1, 2, 3, mais y vezes 2, 1, menos 2, mais z, 3, 1, 1, mais t vezes 4, menos 1, 2, igual a 0, 0, 0. Então, a gente está fazendo uma combinação linear dos 4 vetores dados aqui e igualando a zero. Então, se a gente tem solução para esse sistema, a gente tem uma combinação linear dos vetores dados aqui, que é igual a zero. E se a solução for não trivial, essa solução aqui também é não trivial, ou seja, nem todos os coeficientes são iguais a zero. Em particular, a gente está dizendo que, tomando x igual a 11, y igual a 1 e menos 15 igual, z igual a menos 15 e o t igual a 8, a gente tem a combinação pedida. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui, 11 vezes 1, 2, 3, mais 2, 1, menos 2, menos 15, 3, 1, 1, mais 8, 4, menos 1, 2, resulta no vetor nulo. Particular, está garantindo aqui que os três, esses 4 vetores, são vetores linearmente dependentes. Vamos determinar agora uma base para o subespaço das matrizes 3x3 simétricas. Lembremos aqui que A é dita simétrica se A é igual à sua transposta. Então, estamos olhando aqui para o conjunto das matrizes simétricas. Três por 3 aqui nesse caso. Então, aqui A é igual a T. Então, se A é uma matriz
em S, a gente tem que A é igual a tem a forma, né? A1, A2 tem a diagonal principal, tem os elementos A12, A13, A23, e como ela ela é simétrica em relação à diagonal principal, né? Ela é igual a sua transposta. Então, colinha tem que ser igual a coluna. Então, aqui a gente tem A12, A13 e aqui A23. Certo? Então, a gente quer encontrar uma base para esse espaço. Então, o primeiro passo é justamente a gente encontrar um conjunto que seja gerador para esse subespaço. Então, se eu peguei uma matriz qualquer aqui, eu quero encontrar vetores que eu possa expressar essa matriz como combinação linear desses vetores, dessas matrizes. Então, eu vou escrever aqui. Eu posso escrever essa matriz como sendo A1 vezes a matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais A22, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, mais A33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, mais A12 vezes 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais A13, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, mais A23, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Observe que a gente, em cima da cara, né, da matriz, 3 por 3 simétrica, a gente está tentando encontrar combinações lineares que resultem nessa matriz aqui genérica. Observe que todos os elementos que a gente colocou aqui são matrizes que são simétricas. São matrizes que são simétricas. Então, são elementos de S. Então, em particular, a gente está dizendo que esse subconjunto S, vou anotar aqui por M1, M2, M3, M4, M5, M6. Então, a gente está dizendo que S é gerado por M1, M2, M3, M4, M5, M6. Então, S é gerado por esses 6 vetores. Mas isso não significa que esses 6 vetores são de fato uma base. A gente encontrou um gerador. Para ser base, precisa ser um conjunto linearmente independente. Então, para que seja base, precisamos verificar que esse conjunto é LI. É LI. Então, o que a gente faz é combinação linear, que resulta no vetor nulo. Nesse caso, o vetor nulo é a matriz nula desses 6 vetores. E a gente quer encontrar soluções aqui, todas nulas. Então, a combinação linear é x1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais x2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, mais x3 vezes a terceira matriz, mais x4 vezes a quarta matriz, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais x5 vezes 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, mais x6 vezes 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E eu quero que isso daqui seja igual ao vetor nulo. No caso, a matriz nula, ou seja, a matriz com todas as entradas iguais a 0. Mas essa combinação linear aqui é fácil ver e resulta justamente na matriz simétrica x1, x2, x3, x4, x5, x6, x6, x5, x4. E eu estou igualando isso aqui à matriz nula. Então isso só é possível se x1 for igual a x2, igual a x3, igual a x4, igual a x5, igual a x6, igual a 0. Então a gente verificou aqui com isso que o conjunto S ele é gerado por essas 6 matrizes, e essas 6 matrizes formam um conjunto LI. Portanto, M1, M2, M3, M4, M5 e M6 é base de S. Encontramos o conjunto gerador LI é uma base. O seguinte exercício, nós temos uma base, duas bases do espaço R3, a base B é 1, E2, E3, a base C G1, G2, G3, que satisfazem as seguintes relações. E a gente quer primeiro determinar a matriz de mudança de base de B para C, depois de C para B. E, dadas as coordenadas em relação à base B, queremos obter as coordenadas em relação à base C. E, dadas as coordenadas em relação à base C, encontrar as coordenadas em relação à base B. Então, vamos lá. O que a gente tem são bases. B é 1, E2, E3. E a base C igual a G1, G2, G3. E a gente tem as seguintes relações. G1 é igual a E1 mais E2 menos E3. G2 é igual a 2 E2 mais E3. E G3 é igual a 3 E1 mais E3. Como a gente quer montar as matrizes mudança de base de B para C e de C para B, primeiro a gente precisa encontrar, quando for para encontrar a matriz de mudança de base de B para C, a gente precisa determinar as coordenadas dos vetores da base B na base C. Depois a gente tem que determinar os vetores da base C nas coordenadas com respeito à base B. Essas informações aqui constituem aí a matriz de mudança de base. Então, observando aqui as relações que foram dadas, né, o que a gente tem justamente aqui são as coordenadas dos vetores da base C com respeito à base B. Então, uma outra maneira de escrever essas três condições aqui, essas três condições são equivalentes a seguinte, que as coordenadas de G1 na base B são 1, 1 e menos 1. As coordenadas de G2 na base B, 0, 2 e 1. E as coordenadas de G3 na base B, é justamente 3, 0 e 1. 3, 0 e 1. Então, o que a gente já tem aqui são as coordenadas dos vetores da base C com respeito à base B. Então, isso aqui já permite que a gente monte a matriz de mudança de base de C para B. Basta colocarmos, né, de acordo com a ordem estabelecida aqui, os vetores, as coordenadas dos vetores da base C com respeito à base B como colunas dessa matriz. Então, temos 1, 1, menos 1, 0, 2 e 1, 3, 0 e 1. Então, essa aqui é a matriz mudança de base de C para B. Portanto, já montamos aqui a mudança de base de C para B. Isso porque as coordenadas dos vetores aqui já são dadas por essas relações.
Para a gente mudar agora, montar a matriz mudança de base de B para C, a gente precisa escrever os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base C. Se a gente encontrar as coordenadas dos vetores E1, E2 e E3 com respeito à base C. A gente pode se aproveitar dessas mesmas relações aqui. Agora aqui a gente está escrevendo sempre G em função do Z's. Agora a gente pode tentar escrever o Z's em função do G. Então, olhando para essas três equações, olhando para a segunda equação, de 2 a gente tem que, a gente pode escrever 2 E2 como sendo G2 menos E3. O que equivale a dizer aqui que E2 é 1/2 de G2 menos 1/2 de E3. Da equação 3, temos que 3 é 1 é igual a G3 menos E3. Ou ainda aqui, o E1 é igual a 1/3 de G3 menos 1/3 de E3. Substituindo essas duas expressões na primeira, substituindo em 1, temos que G1 é igual a E1 mais E2 menos E3. Como vimos aqui, E1 é 1/3 G3 menos 1/3 E3. E2 é 1/2 de G2 menos 1/2 de E3 menos E3. Equivalentemente, a gente tem que 1/3 de E3 mais 1/2 de E3 mais E3 é igual a menos G1 mais 1/2 de G2 mais 1/3 de G3. Então aqui a gente tem 1/3 mais 1/2 mais 1 é 3, é menos G1 mais 1/2 G2 mais 1/3 G3. E isso daqui é 2 mais 3, 5, mais 6, 11, 11 sextos. Tem 11 sextos. E3 é igual a menos G1 mais 1/2 G2 mais 1/3 G3. Finalmente, E3 é menos 6 sobre 11 G1 menos 3 sobre 11 G2 mais, né? O sinal que permanece. Mais 2 sobre 11 G3. Então, escrevemos aqui E3 em função de G1, G2 e E3. Substituindo agora aqui e aqui os valores de E3, a gente tem que E2 é 1/2 de G2 menos 1/2 vezes E3, que é menos 6, 11 G1 mais 3, 11 G2 mais 2, 11 G3. Então isso aqui é igual a 1/2 de G2 mais 3, 11 G1
menos 3 sobre 22 G2 mais menos 1 sobre 11 G3, que é igual a 3 sobre 11 G1 mais 8 sobre 11, 8 sobre 22. G2 menos 1 sobre 11, G3. Então, escrevemos E2 em função de G1, G2, G3, ou seja, como combinação linear de G1, G2, G3. A mesma coisa agora para E1. E1, que é 1/3 de G3 menos 1/3 de E3, que é menos 6, 11, G1, mais 3, 11, G2, mais 2, 11, G3. Isso é 1/3 G3, mais 2 sobre 11, G1, menos 1 sobre 11, G2, menos 2 sobre 33, G3. Isso aqui é igual a 2 sobre 11, G1, menos 1 sobre 11, G2, 1/3 menos 2, 33, 9 sobre 33, G3. Então, em outras palavras, o que a gente está achando aqui são justamente as coordenadas dos vetores E1, E2 e E3 com respeito à base C. Então, aqui a gente tem as coordenadas com respeito à base C. Então, a gente pode reescrever essas três expressões aqui, dizendo que isso é E1 com respeito à base C. As coordenadas são 2 sobre 11, menos 1 sobre 11 e 3 sobre 11. As coordenadas de E2 na base C são 3 sobre 11, 4 sobre 11 e menos 1 sobre 11. E as coordenadas de E3 na base C são, mais uma vez, menos 6 sobre 11, menos 6 sobre 11, 3 sobre 11 e 2 sobre 11. Então, dessa maneira aqui, a matriz mudança de base de B para C é a matriz 2 sobre 11, menos 1 sobre 11, que é 11, e 3 sobre 11. 3 sobre 11, 4 sobre 11, menos 1, 11, menos 6, 11, 3, 11, 2, 11. São justamente os vetores, as coordenadas dos vetores da base B com respeito à base C. Então, encontramos aqui as duas matrizes de mudança de base, tanto de B para C quanto de C para B. Então, resolvemos aqui o primeiro item. O segundo item da questão diz que se eu tenho as coordenadas do vetor U em relação à base B, 1, 2, 3, pergunta quais são as coordenadas com respeito à base C. Então, para concluir o exercício, as outras duas partes, a gente tem o seguinte, que se eu tenho as coordenadas de um vetor B, de um vetor U na base B, 1, 2 e 3, e eu quero encontrar as coordenadas da base C, basta que eu pegue a mudança de base de B para C, a matriz de mudança de base, aqui é a mudança de base de B para C, e multiplique pelas coordenadas. Então a gente obtém como as coordenadas do vetor U na base C, menos 10, 11, 16, 11 e 7, 11. Ou seja, o produto da matriz de mudança de base pelas coordenadas na base B. De forma análoga, se agora eu tenho um vetor
com as coordenadas da base C, 2, 3 e menos 1, e eu quero encontrar as coordenadas com respeito à base B. Então, pego a mudança de base aqui de C para B, multiplico pelas coordenadas de C, e obtenho como coordenada de B o vetor, a matriz coluna aqui, menos 1, 8 e 0. Alternativamente, se eu tenho a matriz mudança de base de C para B, eu posso também encontrar a matriz de mudança de base de B para C usando a seguinte relação. A gente tem que a matriz de mudança de base, nesse caso, de B para C é a inversa da matriz de C para B. Então, no lugar de tentar escrever os vetores da base B com respeito à base C, como eu já tenho essa mudança aqui de base, essa matriz de mudança de base, de C para B, eu poderia inverter essa matriz, ou seja, a inversa dessa matriz aqui é justamente a matriz mudança de base de B para C. E poderia seguir com o resto do exercício dessa forma. Então, trocaria, nesse caso aqui, essa tentativa de escrever E1, E2, E3 em função de E1, G2, E3, simplesmente pelo cálculo da inversa dessa matriz. Usando essa relação, a gente poderia também resolver esse exercício. Consideremos agora no espaço de matrizes 2x2 o subespaço vetorial das matrizes 2x2, cujas entradas satisfazem essa relação, x menos y menos e igual a 0. Então, a primeira parte do exercício pede que a gente mostre que esses conjuntos beta e gama são bases de W, ou seja, são conjuntos geradores e LIs para W. Então, vamos lá. Uma outra maneira de a gente escrever esse conjunto aqui, W, esse subespaço W, é o seguinte, é o conjunto das matrizes, 2x2, a gente tem x, y, x menos y e t. Com x, y e t, números reais. Já que a relação aqui é x menos y menos e igual a 0, é a mesma coisa dizer que o z é igual a x menos y. Certo? Então a gente quer mostrar aqui, primeiro de tudo, que esses conjuntos beta e gama são geradores. E depois que são LIs. Então, vamos olhar aqui para o primeiro. Então o que a gente quer é, dada qualquer matriz nesse conjunto, x menos y, t, ela tem essa cara e a gente gostaria de escrever ela como combinação linear dos vetores 1, 1, 0, 0, mais 1, 1, 0, 0, mais c vezes 0, 0, 0, 1. Então, dada qualquer matriz, a gente gostaria de escrever como combinação linear desses vetores. Então, o que a gente tem aqui, essa combinação linear, resulta justamente em A mais B, A mais B, A, B e C. Então, no final das contas, o que a gente quer aqui é justamente que a solução para isso é A igual a x, A igual a y, B igual a x menos y e C igual a t. Comparando essa matriz com essa matriz. Então, o que a gente tem aqui, A igual a y, B igual a x menos y, C igual a t. Então, qualquer matriz de W eu posso escrever como combinação linear desses três vetores. Então, isso significa que W é gerado por esses três vetores. Portanto, W é gerado pelo conjunto 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, e 0, 0, 0, 1. Para a gente verificar que é base, basta a gente verificar agora que esses três conjuntos, esses três elementos são elementos LI nesse espaço. Então a gente faz agora a combinação linear, I igual a 0. Tá? Combinação linear é justamente isso aqui. Então a gente está igualando A mais B, A, B
C ao vetor nulo, que nesse caso é a matriz nula. E a única solução possível para isso é A igual a B igual a C igual a zero. Portanto, esse conjunto aqui é LI. E, portanto, é uma base desse espaço. LI, logo, é base de W. Então, verificamos aqui que esse primeiro conjunto, o conjunto beta, é uma base de W. Agora, precisamos verificar que gama também é uma base de W. Bom, como a gente já verificou que beta é uma base de W, é a base de W com 3 elementos, então a dimensão desse espaço, desse subespaço, é 3. E aqui a gente tem um conjunto com 3 elementos. Então, para que isso seja base, basta que seja gerador. Se é gerador, então tem que ser LI. E se for LI, também tem que ser gerador. Ou seja, se é LI é base, se é gerador é base. Então, vamos verificar. Então, como a dimensão de W é 3, para que gama seja base, basta que seja LI. Então, vamos verificar que esse conjunto gama é um conjunto LI. Então, basta verificar que é LI, porque a gente já sabe que a dimensão é 3. Então, para a gente verificar que é LI, vamos fazer uma combinação linear. Combinação linear. Vezes 1, 0, 0. Mais B vezes 0, menos 1, 0, 1, 0. Mais C vezes 0, 0, 0, 1. Uma combinação que resulta no vetor nulo. E vamos encontrar as soluções possíveis para isso, os coeficientes possíveis para isso. Então, isso aqui é equivalente a dizer que A menos B, A mais B e C é igual a 0, 0, 0. E a única solução possível para isso é se A igual a B igual a C igual a 0. Então, portanto, 1, 1, 0, 0. 0 menos 1, 1, 0. E 0, 0, 0, 1 é LI, logo é base. Então, verificamos aqui a primeira parte do exercício. O conjunto beta e o conjunto gama são bases de W. A segunda parte pede que a gente encontre as matrizes mudança de base para esses espaços. Então, mais uma vez, se a gente quer encontrar a mudança de base, o que a gente precisa é determinar os vetores de beta, as coordenadas do vetor de beta na base gama e as coordenadas dos vetores da base gama com respeito à base beta. Então, vamos relembrar aqui, a base beta ela é dada pelos vetores 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E gama, a gente acabou de ver, é 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, a gente precisa determinar as coordenadas dos vetores de beta com respeito à base gama. E depois o contrário, os vetores de gama, as coordenadas com respeito à base beta. Então, aqui vamos escrever o vetor 1, 1, 0, 0 como combinação linear da base gama. E encontrar quais são as soluções para essa equação.
é fácil ver aqui que a solução para isso é A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 0. Em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui, as coordenadas do vetor 1, 1, 0, 0 com respeito à base gama é 1, menos 1, 0 e 0. Agora, o que eu quero é escrever o vetor 1, 0, 1, 0 como combinação linear dos vetores da base gama. Bom, claramente isso aqui é 1 vezes 1, 0, 1, 0, mais 0 vezes 0 menos 1, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 0, 1. Ou seja, as coordenadas desse vetor 1, 1, 1, 0, 1, 0 com respeito à gama é justamente 1, 0, 0. E o terceiro vetor agora de beta, que é 0, 0, 0, 1, é 0 vezes 1, 0, 1, 0, mais 0 vezes 0 menos 1, 1, 0, mais 1 vezes 0, 0, 0, 1. Ou seja, as coordenadas do vetor 0, 0, 0, 1 com respeito à base gama é 0, 0, 1. Então, dessas informações aqui, a gente tira aqui a matriz, mudança de base de beta para gama, é 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, essa é a matriz de mudança de base de beta para gama. 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. As colunas aqui são justamente os vetores de gama, as coordenadas dos vetores de beta na base gama. Para encontrarmos agora a mudança de base de gama para beta, a gente pode simplesmente pegar a matriz que a gente tem aqui, beta para gama, e calcular a inversa. Então, a inversa dessa matriz aqui é a matriz 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa aqui é a mudança de base de gama para beta. Isso aqui conclui a parte 2 do exercício. Agora é o seguinte, a gente quer encontrar uma base, θ, então que é a matriz, dada aqui seja a mudança de base de θ para beta. Então, o que a gente quer, tá? A terceira parte é encontrar uma base θ. Encontrar uma base θ, tá ok? A mudança de base e θ para beta é dada pela matriz 1, 0, 0, 0, 2, 0, 3 e 1. 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 3 e 1. Isso. 1, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 1. Então, a gente está querendo encontrar a base θ cuja mudança de coordenadas, matriz mudança de base, seja dada por essa matriz. Então, só para a gente relembrar aqui, a base beta são os vetores 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, se eu tenho aqui a mudança de base de θ para beta, eu sei que as coordenadas aqui, então se essa é a minha base θ, são as matrizes A1, A2, A3, eu sei que a primeira coluna são as coordenadas de A1 com respeito a beta, a segunda coluna são as coordenadas de A2 com respeito a beta,
E a terceira coluna são as coordenadas de A3 com respeito a beta. Então, na verdade, estou dizendo que se θ é formada pelas matrizes A1, A2 e A3, então eu sei que A1 beta é igual a 1, 0, 0. A2 beta é igual a 1, 0, 3. E A3 beta é igual a 0, 2 e 1. Então, isso significa que se as coordenadas do vetor A1 com respeito à base beta 1, 0, isso significa que A1 é, uma vez o primeiro vetor, mais 0 vezes esse, mais 0 vezes esse. Ou seja, aqui A1 é o vetor, ou a matriz, né? 1, 1, 0, 0. Aqui significa que A2 é 1, 1, 0, 0, mais 3 vezes 0, 0, 0, 1. Ou seja, A2 é igual a 1, 1, 0, 3. E aqui, A3 é 2 vezes 1, 0, 1, 0, mais 0, 0, 0, 1. Então, A3 é 2, 2, 1, 0. Então, com isso aqui a gente determinou a base θ, que satisfaz que a mudança de base, a matriz de mudança de base, seja dada pela matriz 1, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 1. Então, são as matrizes 1, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 0, 2, 1.